Bem-vindos ao quadro Análise de Ações, o quadro onde eu faço a análise fundamentalista das empresas escolhidas pelos meus alunos e pelos meus seguidores. Na live de hoje, a gente vai analisar a Copasa, o código da Copasa é CSMG3, e a empresa Copel, de energia elétrica, que tem código CPLE, e aí pode ser CPLE 3, CPLE 4 ou CPLE 4 não, desculpa, CPLE 6 e CPLE 11, que são as units, né? CPLE 3, quando termina em 3, são ações ordinárias, quando termina em 4, 5 ou 6, são ações preferenciais, quando termina em 11, são units, tá? No caso de ações. Porque o número 11 no final também pode se referir a ETFs, ou fundos de índice, né? Pessoal chegando, Rafael já tá ali, maravilha, cara. Luiz, não, cara, eu não transmito por lá, essa não, tá? Outras sim, mas depois daqui, todas essas lives ficam gravadas lá no canal, beleza? E na live de hoje a gente vai falar também sobre os impactos da reforma do IR, né, que afetou aí bastante as empresas de dividendos, né, bastante dependendo do ponto de vista. Claro que agora tem a taxação, mas de uma forma geral a estratégia ela se preserva por outras formas que as empresas têm de remunerar o acionista, né, através de recompras de ações, isso sem contar também que a carga tributária geral sobre as empresas foi diminuída. Esse era um dos objetivos da reforma, né? Tu estimular as empresas a, ou se for dar o dinheiro para o acionista, pagar imposto, né? Dar dinheiro para o Estado, que é o que eles sempre buscam. Mas também eles querem estimular, como vários outros grandes países já fazem, na verdade, como quase todos os grandes países já fazem, só o Brasil e alguns outros que eu vou mencionar depois não faziam, tá? Então a gente estava atrasado nesse sentido mesmo, beleza? Vou apontar alguns outros pontos negativos da reforma, né? Aquela velha história das reformas que o Brasil faz e que sempre poderiam ser melhores, né? Mas o Brasil é isso aí, tá? O Brasil no fim das contas, é aquela história, né? O Brasil é uma merda, mas é bom, né? Beleza? Mas logo eu completo aqui, eu complemento essa análise sobre o impacto da reforma aí para as ações, né, e para os fundos imobiliários também. Beleza? Vou falar um pouco também sobre o aspecto político, né, que eu vejo que tem muitas pessoas perguntando até pela caixinha. Eu acho que quando se fala de política tem que ter muito cuidado, porque, né, apesar de eu ter muita tranquilidade quanto ao meu posicionamento político, que na verdade é o de isentão, né? Atualmente é o de isentão, por mais que as pessoas queiram taxar isso como algo ruim, para mim algo ruim é ter político de estimação e não o contrário. Tá? Mas eu vou falar disso também na live de hoje, beleza? E antes que eu me esqueça, perdoem, né? Perdoem a minha voz aí, eu realmente fiquei um pouco rouco. Não sei o que aconteceu, acho que a gente fui viajar com a minha namorada, né? E acho que na volta a gente ficou cantando muito alto no carro, coisa de tolo, e acabei ficando com a voz rouca. Mas tá tudo bem. Ó, o Dutra ali, cara, quanto tempo, Dutra? Beleza, cara? Um abração aí pra ti, cara. Espero que esteja tudo bem contigo aí. Já fui na casa dele quando eu tinha 8, 9 anos do Dutra, cara. Um abração, cara. Abração aí. E, antes que eu me esqueça, eu deixei anotado aqui, estão oficialmente abertas as inscrições para a segunda edição da Semana Viver de Dividendos, tá? Então, se vocês têm interesse em aprender de forma online, gratuita, como investir com mais segurança, com mais rentabilidade no mercado de ações, principalmente no mercado de ações e fundos imobiliários, se inscreva, tá? Não precisa sair agora, vai ter tempo para se inscrever, tá? A série de 3 aulas, como eu falei, são 3 aulas, né? Online e gratuitas, que vão acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro, tá bom?
E para algumas pessoas também que vieram perguntar agora que eu voltei a movimentar por aqui, também o número de seguidores voltou a seguir, né? Voltou a seguir é boa. Voltou a subir e as pessoas às vezes vêm já querendo um curso. É no final da semana Viver de Dividendos que eu abro as inscrições para o meu curso e eles não a semana Viver de Dividendos é feita justamente para preparar vocês, tá? E eu tenho certeza que vocês têm muito que aprender, principalmente se anotarem, né? Se anotarem sempre com a caneta aqui, principalmente se forem anotando ao longo de todo o aquecimento que eu faço até a semana Viver de Dividendos e principalmente nas 3 aulas da semana Viver de Dividendos, vocês vão aprender demais, tá? Tudo isso gratuitamente. E por que eu faço isso? Porque eu, sinceramente, eu não gosto... Conexão tá fraca? Voltou, acho que voltou. Beleza. Mas eu faço isso porque eu não gosto muito de vender e também eu gosto de me dedicar com foco, né, uma parte para os meus seguidores e depois que eu abro a turma, eu estou lá, né, porque o meu curso, ele na verdade ele não é só o curso, né, o pessoal que está aí participando da live também, alguns são os meus alunos, né, o Paulo ali é um aluno nota 10 inclusive, né, que está sempre lá motivando a galera a fazer as mesas de análise, que eu tento participar sempre que posso, mas enfim, tá? O que eu quero dizer tem 2 pilares o curso, um é o curso em si, o outro é a comunidade, tá? Que é um grupo do WhatsApp onde eu tô lá junto com os meus alunos e sou participante ativo, um dos mais ativos, tá? Esse é o grande diferencial do meu curso e que tu não encontra por aí, tá bom? E é por isso que eu só abro de vez em quando as inscrições, beleza? E também, como eu falei, porque eu não gosto de vender, então primeiro eu vou lá, provo para vocês que a minha didática, né? Quem gosta da didática pode tomar uma decisão melhor, né? Caso não se identifique com a didática, não tem problema, né? Ninguém agrada a todo mundo, mas só deixando claro para vocês qual é o meu processo, beleza? Então, depois da live, podem ir lá no link do meu perfil, se inscrever gratuitamente na Semana Viver de Dividendos e aprender como investir com mais segurança e com mais rentabilidade, beleza? Vamos lá, eu anotei aqui a ordem que eu vou seguir nessa live, né? Eu vou analisar as empresas Copel e Copasa, tá? Vai ser a última parte da live, a parte que mais vai tomar tempo, né? E primeiro eu vou falar sobre a reforma do IR e também vou falar um pouco da situação política do Brasil, tá? Só lembrando, né? Já dando um spoilerzinho aí, que tudo continua normal na República das Bananeiras. As pessoas gostam de fazer um drama por tudo que acontece. O Brasil é isso aí, tá? Vai ser governado sempre por gente de baixa qualidade, tá? E sempre vai ter gente lá embaixo aplaudindo, tá? Não importa se seja de um lado extremo ou de outro lado extremo, é basicamente o Brasil, infelizmente, né? É isso aí. O lado bom é que continuam tendo muito boas oportunidades para se investir na bolsa, né? Coisas que não existem em outros países, justamente por causa desse pessimismo que existe com o Brasil, tá bom? É por causa desse pessimismo que o Brasil paga mais caro, né, para pegar juros, né? O Brasil paga mais caro do que a Índia, vejam só, é ridículo, tá? Não sei se vocês têm mais ou menos uma noção de como é a Índia, mas a Índia é um país 5 vezes mais pobre do que o Brasil, né? Se for botar em perspectiva de PIB per capita, né? O produto interno bruto por pessoa, beleza? Que no Brasil hoje é em torno de 9 mil dólares e na Índia é em torno de 2 mil dólares, se eu não me engano, tá? Vou até confirmar aqui, que faz tempo que eu não vejo isso. Eu fico vendo só as taxas de juros dos países, né? Que também é ridículo a diferença do Brasil para outros países que são... Então, ó, o Brasil realmente, PIB per capita 8,7 mil, tá? 8,7 mil dólares. E a da Índia, tá aqui, deixa eu até virar para vocês aqui. Aqui, ó. PIB per capita da Índia, 2 mil dólares. E essa é a do Brasil, 8,7 bi de dólar não, 8,7 mil dólares PIB per capita, beleza?
E é uma fonte de análise, na verdade, lógico que tem muitos outros aspectos para se analisar num país, né? Mas no quesito econômico, que é muito importante, né, para dizer se um país é rico ou se é pobre, e também um país mais rico tende a ter indicadores de saúde melhores. Então, eu acredito que o indicador econômico PIB per capita diga muito, tá bom? Para fazer comparações de entre países é muito importante sempre analisar PIB per capita. Por isso que o Brasil é muito comparável com outros países aqui da América Latina, tá? Argentina, né? Cada um com seus problemas aí, mas sempre na rabeira do mundo a gente vai, né? Devagarinho a gente vai, e também o Brasil é um lugar que, apesar de todos os grandes problemas, eu acho que existe, né, algum lado positivo no fato de o povo daqui ser mais pacato mesmo, ser mais tranquilo, paz e amor, gente boa, é de que mesmo em situações muito críticas, né, como por exemplo, digamos, como foi né, já estou extremizando aqui e levando para um cenário como se fosse o mais pessimista possível, né, que seria, digamos, de um golpe militar acontecer no Brasil, né? Quando aconteceu o golpe militar no Brasil lá atrás, e eu até trouxe um livro aqui para recomendar quando eu falasse de política, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Não só esse, tá? Começa com 1808, com a chegada da família real no Brasil, tá? Que mudou realmente, né? Lógico, veio o rei para cá e com ele veio um grande orçamento, né? E a partir daí começou a se desenvolver o Brasil. Em 1822, o Brasil se tornou independente e desde então, desde aquela época, né? Já éramos a República das Bananeiras, ainda não éramos uma república, mas a gente já merecia esse nome, porque quem declarou a nossa independência foi o filho do rei. Foi o filho do próprio rei que veio pra cá. Ah, meu Deus. E depois, quem declarou o fim da escravidão, né? Foi a princesa Isabel lá e tal. Isso aí se fala também no outro livro, na verdade. O Brasil foi um dos últimos países, né, a abolir a escravidão. Foi um dos países que mais escravizou os negros. E por algum motivo ainda se dá, né, algum crédito para a família real brasileira por ter abolido a escravidão aqui no Brasil, né? Beleza? Só porque é engraçado trazer fatos, porque eu me baseio muito em fatos, né? Eu gosto de tratar as coisas da forma mais objetiva e racional possível, tá? E tem que achar graça desse tipo de coisa, porque o Brasil é isso aí, beleza? Agora a situação do Brasil é essa aí, o STF é uma porcaria, o nosso presidente também não ajuda, né? Se fosse um presidente um pouco mais inteligente, conseguiria articular alguma reforma importante para melhorar o STF, mas eu já estou me atropelando aqui, né? Quando começa a falar de política, a pessoa não para mais. Vamos se ater aqui primeiro sobre a reforma do imposto de renda, tá? Simplificando, tá? Bem diretamente o que aconteceu. Para ações, o texto original previa uma taxação de 20% sobre os dividendos, como acontece nos principais países aí do mundo, tá? A maioria taxa em 20%. É o exemplo de Estados Unidos, 20%, China também, Índia também, tá? Os países da Europa taxam um pouco mais, eu trouxe aqui algumas taxas, ó. Japão também 20%, Alemanha 26%, França 34%, a Itália também é 26%, eu acho que eu tinha pesquisado. O Canadá 40% e o Chile, né, o nosso vizinho, inclusive tinha muita gente aí muito liberal defendendo que não se deveria taxar os dividendos e tal, né, mas não é uma coisa que não se pode fugir, tá? Acho que às vezes a gente não tem que ficar ligando tanto para a parte simples de se analisar, tá? Eu acho que essa reforma ela veio para contribuir realmente com o Brasil, beleza? É por isso que eu falo, se o presidente fosse um pouquinho mais, se o presidente tivesse o mínimo de malandragem, de inteligência para tratar as coisas, ele conseguiria pegar o benefício que essas reformas vão trazer para o Brasil, tá? E usar uma coisa, né, que eu julgo que seja importante, não que eu julgo que seja importante, mas pegar coisas que realmente agregam e melhoram o Brasil para melhorar o seu eleitorado, tá? E não ficar se apoiando em coisas extremistas, né? E fazendo as coisas como ele faz, que sinceramente eu não concordo, né? Eu não posso concordar com um cara que é o líder de uma nação
de ir num culto evangélico, como ele faz, e aí pega o violão e aí finge que o violão é uma metralhadora, né? Não é assim que, né? Não acho legal também ficar cultuando esse tipo de coisa, beleza? Enquanto que, por outro lado, né, o que eu sempre falo, e isso que é engraçado, né? Quem é petista acaba me taxando de direita, e quem é de direita, né, quem é bolsonarista, mais extremo e tal, acaba me taxando de comunista. Mas, na verdade, eu não sou nenhum dos dois. Eu acho que cada pauta tem que ser analisada como a pauta que ela é, né? Sobre a melhoria que ela pode trazer ou não, tá? Não importa se ela é uma pauta de direita ou se é uma pauta que foi, né? Não que é ou não de direita ou de esquerda, mas se veio trazida por um governo de direita ou por um governo de esquerda, tá? O que importa é, ela vai melhorar o Brasil economicamente? Com o caso da reforma do IR, o meu ponto de vista é que sim. Tá? O Brasil é um país que estava atrasado com essa reforma. A nossa legislação tributária é horrível, tá? E também desestimulava o investimento nas empresas. Agora inverteu um pouco isso, tá? Essa reforma já foi passada. O Brasil devia simplesmente fazer isso, né? Pegar um copia e cola das reformas que já passaram em outros países e trazer para cá, tá? Como, por exemplo, uma reforma muito importante que o Brasil não tem, a reforma da prisão em segunda instância, né? Que todos os países já têm, menos o Brasil, tá? E aqui eu botei também países que têm isenção de IR. Eram 5, né? Agora o Brasil aprovando isso, quer dizer, por enquanto ainda é isento. Mas depois que o Brasil aprovar essa reforma, vão ser só 4. Singapura, Hong Kong, que são 2 centros financeiros, né? Eles atraem público justamente por ter esse tipo de isenção, né? Para levar o pessoal com dinheiro para lá. Por isso que esses países têm a PIB per capita muito alta. Tá? O que o Brasil não pode fazer, né? O Brasil tem que pensar como realmente uma nação, que não é o caso de Singapura e nem é o caso de Hong Kong, tá? Eles não são nações do estilo Brasil, Estados Unidos, Alemanha, não são, tá? E os outros dois é Estônia e Letônia, que não taxam aí, conseguem ficar mais atrasados que o Brasil aí nesse aspecto. Beleza? Os FIIs ficaram isentos, né, com benefício fiscal. Então agora os fundos imobiliários, para quem deseja renda, ficou melhor ainda, tá? E foi muito bom que eles tiraram isso, porque o mercado de ações ele não é um mercado que deve ter como foco essa parte só dos dividendos, né? As pessoas ficarem contando com os dividendos das empresas. Não, o mercado de ações tem que ter a visão de longo prazo, até porque as empresas não pagam reloginho mês a mês. Então se o cara quer viver de dividendos realmente, o mercado de ações ele é difícil de tu ficar calculando e prevendo o fluxo de caixa de dividendos que tu vai receber, porque mesmo até as mesmas empresas elas variam de um ano para o outro quando que ela vai pagar dividendos, né? Inclusive a Taesa, que costumava pagar em agosto, acabou adiando, né? O pessoal falou bastante isso ali na caixinha de perguntas também, dos meus stories, beleza? Então é aquilo que eu sempre falo, né? A minha projeção, o meu planejamento, que inclusive é a primeira aula, né, da Semana de Verde Dividendos, é esse planejamento, o que esperar do mercado, fazer projeções realistas e saber até onde tu pode chegar de verdade, tá? E o meu planejamento envolve ações para a fase de crescimento, né, que hoje em dia e até uma boa parte da minha vida eu simplesmente aceito que eu vou viver com menos do que eu ganho e aconselho todo mundo a fazer isso, tá? Inclusive quem não faz isso é porque ainda não descobriu o poder que os juros compostos podem fazer, tá? E, né, os juros compostos, eles agem mais forte quanto mais prazo tu tem. Então, quanto antes tu começa, melhor vai ser para ti, beleza? Principalmente se tu investir nos mercados de renda variável que dão mais retorno de longo prazo, tá bom? E, próximo ponto aqui... eu estava falando do planejamento que eu faço, né? E que agora, com esse benefício fiscal dos FIIs, que sabe-se lá até quando vai permanecer assim, mas caso permaneça assim, a minha estratégia é praticamente a mesma. Até os 40, 45 anos ali, eu vou investir em ações e, a partir de 45, que é o meu planejamento atual, eu vou começar a migrar, né? Parar de economizar e migrar. Eu duvido que eu vá parar de economizar porque, né, eu acredito que é difícil gastar mais do que ganha, né? Claro que eu não vou fazer voto de pobreza, então eu vou gastar o meu dinheiro lá na frente e não quero nem saber. Mas gastar mais do que ganha, eu acho que eu nunca vou fazer.
Maltratar o dinheiro, não sei, prefiro botar ele para trabalhar para mim, para ter mais segurança e mais liberdade. Essa que é a verdade. Mas, né, o futuro a Deus pertence. Mas permanecendo assim, esse vai ser o meu fluxo. Com 40 a 45, migrar para os FIIs, porque os FIIs eles dão a previsibilidade. Né? Tu não precisa ter tanto controle de fluxo de caixa. Todo mês, praticamente, os FIIs depositam ali os teus dividendos. Então, para quem já está pensando em usar, né, os dividendos para, sei lá, pagar alguma parcela de alguma coisa, né, ou começar realmente a usar para viajar, para qualquer coisa, os FIIs são muito bons. Agora, para quem está na fase de acúmulo e sabe escolher as melhores empresas da bolsa, as ações ainda são melhores, tá? E continuam sendo boas igual, independente da reforma do imposto de renda ou não, tá? Eu vou falar para vocês aqui logo em seguida sobre a recompra de ações, que é o que os países desenvolvidos já fazem, tá? O Brasil também já faz, tá? A maioria das empresas tem programas de recompra, mas agora esse programa, se a empresa for inteligente, né, que eu acredito que a maioria se está com a capital aberto na bolsa, é porque tem uma equipe preparada para interpretar cada caminho que pode tomar e qual caminho vai ter mais imposto incidindo, qual caminho vai ter menos, tá bom? E a recompra de ações é muito boa por causa disso, tá? Eu trouxe um dado aqui também interessante, né, que o mercado de FIIs está se desenvolvendo agora, então teve uma pressão para que o mercado de FIIs permanecesse isento, conseguimos, né? Para quem investe em FIIs aí, é uma vitória, querendo ou não, porque para os FIIs esse 15% ia ser na cabeça mesmo e acabar com o mercado, no meu ponto de vista. E sim, Paulo, é isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui que apareceu aqui. Bonificação também é um caminho, mas acho que a recompra é mais famosa, né? A recompra é boa porque ela gera força compradora, né? No próprio preço das ações, então acaba puxando a cotação para cima também, né? Inclusive, né, eu falo bastante do Warren Buffett aqui, né, que é o mestre, o maior investidor aí da atualidade e eu diria de todos os tempos. A empresa dele, a Berkshire Hathaway, ela só opera por recompra, tá? Ela pagou dividendos uma vez na vida em 1900 e quando? Não anotei, né? Não anotei. Pagou dividendos uma vez na vida e o Warren Buffett deu uma declaração já dizendo que ele devia estar no banheiro a hora que autorizaram o pagamento de dividendos. Isso porque o Warren Buffett, né, pão do caramba, mão fechada, para quem não conhece o Warren Buffett. Inclusive eu vou deixar o Matheus Souza perguntou: Vitor, com a reforma do IR, você sabe se mudou o limite para a isenção de IR na venda de ações? Mudou, quer dizer, vai mudar, tá? Vai ser 60 mil a cada trimestre. Quer dizer, na prática o que muda é a pessoa não ter que ficar se controlando para vender, né, fazer uma venda grande e depois ficar um tempo sem vender, né? Tu pode vender 50 mil em um mês e mesmo assim permanecer isento caso tu não venda nos próximos 2 meses. Atualmente, como é que é? 20 mil em um mês, tá? Então, no caso de hoje, se tu vai vender mais de 20 mil, né, é muito importante que tu faça um planejamento para tu fazer esses saques e sacar 19.990 por mês. Assim tu evita pagar, né, os 15% de imposto de renda, beleza? Melhor o dinheiro no nosso bolso do que no bolso deles, né? Ainda mais sabendo da incompetência deles de usar o nosso dinheiro. Beleza? Imagina, cara. Não tem de quê. Enfim, tá? Apesar da tributação dos dividendos, existe um outro lado que é a diminuição da carga tributária sobre a empresa e o incentivo, né, que essa reforma trouxe para elas investirem no próprio crescimento. Claro, se tu taxa os dividendos, né, e tu tira a carga tributária da empresa para ela investir nela mesma, o que ela vai fazer? Ela vai, né, dar preferência, querendo ou não, um pouco mais para fazer reinvestimentos nela mesma. E com isso a economia gira cada vez mais. Tá? Por isso que essa reforma é importante. Pô, batemos 50 numa live aí de quarta-feira, galera. Maravilha, show de bola. Já bota o likezinho ali. Ajuda o Vitor aqui. Tá? Que eu preparei bem bonitinho para vocês aqui. Então, a conclusão da reforma do IR é: no fim das contas, o impacto desses 15%
não serão tão fortes como se imagina. Por quê? Porque a empresa simplesmente vai operar por recompra de ações, tá? O dividend yield das empresas vai diminuir, sim, tá? Fato, vai diminuir só pela incidência do imposto de renda, o dividendo líquido que cairia na tua conta já diminuiria. Mas, como existem outras formas ainda de tu driblar, né, digamos assim, essa taxação de dividendos, eles vão diminuir ainda mais porque as empresas vão começar a pensar duas vezes antes de distribuir dividendos. Elas vão preferir dedicar uma parte disso para reinvestir no próprio negócio. Beleza? Ponto positivo da recompra é que aumenta a força compradora, elevando o preço das ações, tá? Isso pode ser até bom para algumas empresas pagadoras de dividendos, porque eu acredito que o fato de elas não estarem tão na moda acaba deixando um pouco essa força compradora e elas permanecem baratas, né? O que na verdade eu gostava, por mais tempo, beleza? A verdade é, tudo que eu estou falando aqui, né, são projeções. A gente não sabe como o mercado vai se comportar, ninguém sabe, tá? Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que analisar depois e eu aqui no meu Instagram, né, eu vou trazer para vocês como o mercado está se comportando, vou trazer o meu ponto de vista, né? Já falei aqui. Beleza, sobre IR era isso. Você já analisou o Raizen? Acha esse ramo de bioenergia interessante? Nunca analisei, Diego. Nunca analisei Raizen, cara. Pode até ficar para uma próxima aí. Depois tem que dar uma olhadinha nos números, pelo menos, né? Beleza? A próxima parte é breve. É sobre a situação política do Brasil, né? Que agora, pelo menos aqui, né? Eu falo aqui de Florianópolis. E aqui no estado já estou recebendo alguns vídeos aí do pessoal, dos caminhoneiros tacando areia, tacando pedra no meio da estrada e travando, já tem fila nos postos aí, mas pelo que eu estou sabendo não é no Brasil todo, tá? Então, pelo visto, essa greve dos caminhoneiros não vai ter a adesão e nem o impacto que a outra teve, né? E, né, sobre o discurso antidemocrático, né, do Bolsonaro, que ele falou que não vai mais cumprir as decisões do Alexandre de Moraes. Eu só tenho uma coisa a dizer, o Bolsonaro, ele está fazendo, né, o que a gente já sabia que ele fazia, já conhecia, né, eu nunca criei tanta expectativa com ele. O pessoal que acabou, uma grande parte que votou nele, fez o voto, na verdade, do antipetismo e não do voto bolsonarista. Eu acho que é aí que ele se perde um pouco. Se ele tivesse ido mais para o lado do antipetismo, né, e cuidado realmente da essência do antipetismo, que era o quê? Uma má gestão da coisa pública, né, uma corrupção, mas não foi isso que ele fez, né? E do outro lado, né, contra o Bolsonaro, a gente tem o STF, que sinceramente faz por merecer, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu falei antes da prisão em segunda instância, que é um problema claro do Brasil, né? Não tem discussão quanto a isso. Tem coisas que, meu Deus do céu, é óbvio que o STF no Brasil ele só existe para fazer jogo político com o Congresso, né? Um fica na mão do outro e tudo ocorre por trás dos panos. Tu não me pega que eu não te pego, e aí o Brasil vira a zona que é, né? E o Bolsonaro e a família dele também estão envolvidos, talvez de uma forma muito menos, né? Eu acredito que seja de uma forma muito menos quadrilheira, né? Porque não é igual o PT fazia, né? Onde sempre, como ficou claro na Lava Jato lá naquela época, quem acompanhou o noticiário sabe, ou quem já leu algum livro também sobre a Lava Jato sabe, né? Tem alguns livros bons aí, eu li um só, mas o PT, ele realmente transformou a política, né? E os cargos políticos em um negócio. Tinha uma taxa a ser paga para ganhar cada licitação do Estado, não tinha brincadeira, né? Inclusive eles deixavam de fechar negócios com outros países em licitações gigantescas, porque pensavam que seria difícil negociar, né? Por exemplo, vai fechar com um fornecedor dos Estados Unidos. Não, com os Estados Unidos é difícil porque vai ser difícil a gente negociar a nossa taxa de corrupção, então vamos dar preferência para negociar com, né? O problema da corrupção é esse, né? Porque tu acaba deixando de fazer bons negócios, né? Ou, não que necessariamente o fornecimento de um produto ou de um serviço pelos Estados Unidos seja melhor do que um produto oferecido pela Argentina, digamos assim. Não necessariamente. Mas, se tu deixa de ouvir, né, o fornecedor lá dos Estados Unidos por causa
do problema de cobrar a taxa de corrupção, tu piora a concorrência. E tu piorando a concorrência vai piorar o serviço, o produto que chega, né, para o povo, né? Porque quem controla o executivo brasileiro, quem é o presidente da República, ou os governadores, quem controla o poder executivo, que cuida da arrecadação, né, e que tem a maior parte destinada da arrecadação de impostos, acaba piorando o serviço para o povo brasileiro, né? Basicamente é isso. Então, nesse ponto de vista, como eu até estava falando, eu acredito até que o governo do Bolsonaro esteja passando algumas reformas importantes, né? A reforma da Previdência foi importante, tem a reforma administrativa agora também, que com seus pontos positivos e negativos nunca é uma reforma 100%, né? Mas, de uma forma geral, existem pontos aí que vão aliviar as contas públicas do Brasil e poderiam ser melhor trabalhados pelo nosso presidente para diminuir um pouco a nossa escravidão financeira do mundo, tá? Escravidão financeira eu digo porque o Brasil paga taxas absurdas para pegar dinheiro emprestado no mundo, tá? E isso é uma forma de escravidão. Os países da Europa pagam quase nada, né, para pegar dinheiro emprestado. E eles não têm inflação. Então é como se eles simplesmente pegassem dinheiro emprestado de graça. Enquanto isso, o Brasil tem que fazer jus aí a uma taxa de IPCA mais 4, tá? Que é muito difícil. É por isso que o Brasil pena para correr atrás do mundo. Se o Brasil tivesse uma imagem melhor global, o certo mesmo era tratar o Brasil igual como se fosse uma casa, né? Igual fazer a estratégia financeira de uma casa. Quanto entra, quanto sai, qual é a dívida, vamos quitar todas as dívidas. Se o Brasil fizesse isso, né, se fizesse um grande plano, né, para quitar todas as dívidas e acabar com essa independência e fazer, sei lá, uma dívida financiada somente interna, aí o Brasil tava bem, né? O problema é, não tem ninguém lá em cima com crédito e nem com essa visão para fazer essa proposição e articular politicamente um negócio desse, né? Infelizmente. Beleza? Então, né? Apesar de tudo, talvez do golpe que o Bolsonaro vá tentar dar, né? Que já está se falando aí que ele está tentando criar um ambiente político para favorecer isso, tá? Eu não sei se ele vai tentar o golpe ou não, tá? É uma possibilidade. Eu só sei que eu interpreto as ações do governo atual, do Bolsonaro principalmente, como uma estratégia. É uma estratégia que, na cabeça deles, a melhor forma de chegar para a eleição do ano que vem é criando extremos, tá? Ele não pode, até porque é capaz de ele perder essa linha dura que ele tem, esse eleitorado mais duro que ele tem, caso ele tente ir para o centro, né? Porque justamente esse eleitorado duro dele não vai aceitar ele virando um isentão, digamos assim, tá? Então o que a gente pode esperar do Brasil até o ano que vem nas eleições é mais extremismo, tá? Mas ao mesmo tempo quero acalmar todo mundo aí, porque quem já leu um pouco da história do Brasil, né, em algum livro realmente que foi nos detalhes, vai perceber que, na verdade, o que acontece ali em cima e que a gente vê é tudo fantoche, tá? E nada muda muito na República das Bananeiras. Nada muda muito. No final das contas, quem vai estar lá por dentro mesmo é o Centrão, tá? Então vai continuar aquela porcaria. O Brasil vai ser sempre aquele país nota 5 ali, apesar do grande pessimismo que se monte aí, tá? Eu não acredito que o Brasil vá virar uma coisa muito ruim, não, tá? Não acredito. E acho que, como eu falei, tem passado reformas importantes. Se passar essa reforma vai ser bom, se passar a administrativa vai ser bom também. O problema, sabe qual é que eu acho? É que é capaz de vir depois o governo de esquerda, com o Lula voltando aí, e nas pesquisas eleitorais que estão correndo aí, o Lula está eleito, né, com uma folga bem grande. Então, né, a situação atual, a projeção atual é essa, né, Lula em 2023, né, isso, Lula em 2023 do Brasil. E por um lado isso é bom, por um lado isso é ruim. O lado ruim disso é que o Brasil, no meu ponto de vista, não precisa de mais Estado, precisa de menos, precisa reduzir, né, o tamanho do Estado, precisa privatizar empresas, né, precisa estimular mais o setor produtivo, o setor privado, tá? E o lado positivo, né, é de que o Lula é um cara que
tem uma imagem boa no internacional, né? E sabe falar melhor que o Bolsonaro, ele não queima, é mais experiente, tá? E só que eu não sei como é que ele tá agora atualmente, sinceramente, tá? Não sei como é que vai ser, ninguém sabe, essa é que é a realidade, mas se ele conseguir trabalhar bem a imagem como ele fez no primeiro governo dele, logo depois do FHC, vai acontecer a mesma coisa que lá atrás, talvez até mais. Porque o mundo está vivendo um super ciclo das commodities e o Brasil vai ter aprovado algumas reformas importantes que vão aliviar os déficits nas contas públicas. E com isso vai sobrar mais dinheiro para fazer investimento, é tudo que o Lula quer, né? Vai pegar o dinheiro feito com reformas de outros governos, usar para o dele, e aí, né, aquela parcela que ele tem também, do pessoal que é bem seguidor deles, o pessoal que tem político de estimação também, vai começar a bradar, né, a bater no peito aí, dizer que o Lula é que desenvolve o Brasil, e isso aí no longo prazo para mim é um perigo. Só não é um perigo maior, porque graças a Deus o Lula tá bem velho, né, então daqui a pouco ele, não que eu torça para ele morrer nem nada, mas sendo bem direto ao ponto, a morte do Lula vai ser, no meu ponto de vista, positiva para a economia brasileira, tá? Mas não desejo nada de mal para ninguém, não. Só uma análise bem racional e fria, né, da situação atual. Isso é um problema, o Gustavo botou, né? O único presidente brasileiro preso até hoje. Mas no internacional, o que importa é o que a mídia ainda domina muito a narrativa, tá? O Lula, se voltar a ser eleito depois de ser preso, a narrativa quem vai controlar é ele próprio, beleza? E quem tá lá fora não sabe nada do Brasil, ninguém sabe direito das coisas, essa que é a realidade. Mas pode ser, né? Já que depois que o cara fica eleito também, né? Depois que um presidente é eleito, acaba que a mídia se volta toda contra ele, né? Talvez o Lula tivesse conseguido meio que permanecer com certa imagem, porque não era mais o presidente, né? Agora, talvez com ele voltando e, né, ao cargo mais poderoso público do país, as armas se virem contra ele de novo, né? Pode ser. Mas eu acho ainda que internacionalmente o Lula tem uma imagem melhor do que o Bolsonaro. Ainda acho isso, tá? Apesar de que para mim os dois, né? Para mim o Lula é até bem mais ladrão, o Bolsonaro é mais maluco e o Lula é mais ladrão. É isso que é para mim. Tá? E o governo do Bolsonaro em geral é melhor do que o do Lula. É melhor do que o do Lula porque a pauta econômica tem um poder mais forte, né? O Ministério da Economia foi criado nesse governo. É isso que eu sempre falo, né? Quem é lulista vem e me xinga de bolsonarista, e quem é bolsonarista me xinga de comunista. Por quê? Porque tem pontos positivos e negativos, né? Tem que ser analisado o fato concreto e tentar fazer análise política da forma mais racional e sem envolvimento possível, tá? É assim que a gente permanece tranquilo, permanece investindo e permanece com qualidade de vida. Essa que é a verdade. Ó o Gui Pontes aí. Grande Gui, beleza? Tudo certo? Esse aí sabe tudo de política. Vamos lá. Agora sim, chegamos, depois de um bom tempo, à análise fundamentalista das ações. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre análise fundamentalista, tá? E eu não tô nem aí se a live for demorar um pouco mais também. Fazia tempo que eu não gravava uma live aí, tava com saudade já. Então a gente vai. E eu vou dizer para vocês quais são algumas das bases, né? Alguns pontos importantes sobre a análise fundamentalista. Primeiro, é de que a análise fundamentalista se baseia principalmente nas demonstrações financeiras, tá? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e fluxo de caixa. Qual dessas três é a mais importante? Para mim, DRE. DRE porque vai dizer o lucro da empresa e vai dizer a sustentabilidade daquele lucro, qual é a recorrência daquele lucro, tá? O balanço patrimonial também é importante, também é muito importante, mas como a DRE é a última foto que mostra as operações da empresa, eu acredito que ela seja mais importante, até porque ela que nos dá o lucro líquido, o lucro operacional, informações que o balanço patrimonial não tem, tá? Mas o balanço patrimonial nos diz qual é o ativo da empresa, qual é o passivo da empresa, qual é o patrimônio líquido da empresa, né? Dos acionistas, na verdade, o patrimônio líquido é dos acionistas, né? O passivo é dos credores,
o patrimônio líquido é dos acionistas. E a que menos importa é o fluxo de caixa, tá? Sinceramente, eu não analiso muito o fluxo de caixa das empresas, a não ser que eu saiba de alguma situação muito importante que vai ter naquele exercício, e aí sim eu vou lá. Por quê? Porque tá tudo na DRE, tá? A DRE tem tudo, só não tem, né? Se a empresa fez uma venda a prazo, vai entrar completamente na DRE por competência, né? Por competência, né? São duas formas de, né? A forma de caixa e a forma de competência. Nem se esquentem muito com isso, que não é tão importante, tá? Mas basicamente a DRE ela tem por base a competência da venda que foi feita. Então, se eu fiz uma venda a prazo no primeiro trimestre de 2021 e eu fiz essa venda por um prazo de 4 anos, parcelas por 4 anos, não importa. Na DRE vai vir a venda completa naquele trimestre, tá? Enquanto no fluxo de caixa viria separadinho ali, tá? Quem tem que se preocupar com o fluxo de caixa é a empresa. Né, que ela tem que se cuidar para não ficar para não faltar caixa, né? Que se falta caixa, tem que pegar dívida de última hora, tá? Mas no geral as empresas fazem isso muito bem, tá? Tem um cara lá pago só para fazer isso. Vários, né? Vários caras. Segundo ponto, a análise fundamentalista leva em consideração vantagens competitivas. A gente quer investir em empresas com vantagens competitivas, né, de longo prazo. E as vantagens competitivas podem ser de diversas formas. Pode ser um monopólio, como é o caso da Copasa e da Copel, que vão ser tratadas hoje. Pode ser The Winner Takes All, que eu anotei aqui também, do Google, né? Não existe outro. Como todo mundo vai no Google para pesquisar, acaba que o Google dominou totalmente esse mercado, né? Mesma coisa, vídeo, né? Que também é do Google, né? YouTube. Se alguém quer ver algum vídeo, ninguém vai nesses outros sites aí. Até tem, tá? Dependendo de alguns subnichos aí, né? Sites de vídeo completamente focado em fotografia profissional. Existe, tá? Mas se o cara quer ver um vídeo normal, o cara vai no YouTube e deu, tá? Facebook, todo mundo tá no Facebook. Por quê? Porque todos os amigos estão no Facebook, todos os amigos estão no Instagram, né? E por aí vai. Esses são alguns exemplos de vantagem competitiva. Análise de setor é o terceiro ponto, tá? E isso também envolve muito, né, análise de vantagens competitivas. Tu tem que ver o setor que tu está investindo e tem que diversificar entre os setores, porque existiram setores que sumiram no longo prazo, tá? E o de saneamento e elétrico são setores perenes, ou seja, ninguém tem dúvidas de que esses setores vão permanecer por muito tempo, pelo menos pelo tempo que eu vou ficar vivo, eu acho que eles vão permanecer, tá? Então, tem que dar preferência sempre por setores perenes. Em caso de empate, dê preferência por setores perenes. Beleza? E a análise macro também. A análise macro, né, seria realmente uma análise político-econômica do país onde tu está investindo, tá? E o Brasil é isso aí que a gente já sabe, são empresas muito baratas, tá? Um país que sinceramente paga muito bem para quem investe, apesar de todos os problemas, a realidade é essa. Em nenhum outro país do mundo, se tu quiser investir num tesouro, digamos assim, tu vai ganhar IPCA mais 4. Muito menos tu vai ter empresas pagando 12, 14, 15, 20% em dividendos, como ainda existe no Brasil. Tá? O caso da Copasa. Tá bom? E outra coisa muito importante, existem duas formas de analisar empresas e tomar decisões de investimento. A primeira é a bottom-up, que é de baixo para cima, que é a correta, a defendida pelos grandes investidores, né? Warren Buffett, Benjamin Graham, inclusive, estou com um livro aqui, ó, estava aqui do lado, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Nesse livro, explica bastante das coisas que eu vou botar aqui, tá? Claro que tem vários outros livros, né? Mas esse livro aqui é a Bíblia. Esse aqui é muito bom. E a outra forma, ao contrário de bottom-up, é a top-down, de cima para baixo, que é a forma errada de fazer. Por quê? Porque se tu faz a análise top-down, tu tá sempre preso às narrativas do setor ou às narrativas políticas do país, tu tá sempre pessimista, tu tá sempre inseguro. Enquanto que se tu faz a bottom-up, ou seja, tu vai lá na empresa, analisa a gestão, analisa como é que estão as dívidas, analisa o lucro, a recorrência dos lucros, aí sim tu vai ter tranquilidade na hora de investir, porque tu vai conhecer o teu negócio,
tá? Mas ao mesmo tempo, logicamente, não é só porque tu faz análise bottom-up que tu esquece completamente o setor, a política. Tu tem que estar sempre atento, tá? No que a política e no que o setor estão passando, né? A política, não só do setor, mas a política econômica de uma forma geral, tá? Mas se tu faz análise bottom-up, tu sabe o que pode e o que não pode afetar os teus investimentos de uma forma muito mais direta, porque tu conhece aquele negócio, tá? Então tu acaba se tornando um investidor muito mais tranquilo. Beleza? Até, por exemplo, né, essa reforma do IR aí. A gente, se tu fica, né, só no top-down, tu vai ficar focado nessa parte da taxação dos dividendos. Quando, na verdade, se tu faz uma análise bottom-up, tu sabe que existem outras formas de remunerar o acionista, né, que não só pelos dividendos. Os dividendos, na verdade, são a parcela do lucro distribuída ao acionista. Se o lucro não é distribuído ao acionista, ele vira patrimônio da empresa. E tu, como acionista, também detém direitos sobre o patrimônio da empresa, tá? Então, a não ser que, né, chegasse num caso extremo, assim, de a cotação começar a cair muito, aí a empresa chegaria e aumentaria os dividendos de novo. Estou falando já numa situação projetando, né? Porque agora eu imagino que as empresas vão pagar menos dividendos, tá? O que não significa, né, para quem reinveste os dividendos ou para quem tem visão de longo prazo, que isso seja ruim, tá? Pelo contrário, como teve a contrapartida de diminuição de impostos de 8%, tá? Muito grande também, foi muito bom isso. O resultado de longo prazo é até melhor, tá? Vai ser até melhor para os investidores que permanecerem investindo aí na bolsa. Beleza? E, tá? Depois de falar que a bottom-up é a estratégia correta, também quero falar sobre o buy and hold, que é essa filosofia de comprar pensando realmente no longuíssimo prazo, que às vezes a galera chega na bolsa, né, com uma visão de cassino, né, os códigos das ações, e o sobe e desce diário, e quando sobe tá verdinho, e quando desce tá vermelhinho, e tudo isso leva a crer, né, acaba induzindo as pessoas a acreditar realmente que se trata de um jogo, e elas não conseguem visualizar o negócio que existe por trás de cada ação, tá? Então, bottom up, mais buy and hold, e depois só esperar, continua seguindo aí que no longo prazo a riqueza te espera, né? Riqueza que eu digo, na verdade, é liberdade, né? Liberdade financeira, para ter tempo para fazer as tuas coisas, né? Tem gente que vai ser rica com 5 mil de renda passiva, tem gente que vai ser rica com 10, tem gente que vai ser com 20, tem gente que vai ser com 50, tá? Cada um tem um objetivo, beleza? E depois de certo ponto, eu acho que com a liberdade de tempo, né, é o mais importante. Ter tempo para passar com o que a gente gosta, para fazer as coisas que a gente gosta, para se preocupar menos com esses palhaços aí, né, da polícia aí, da política não, polícia é bom. Apoio a polícia, até porque eu tenho vários familiares que são também, né? Mas de uma forma geral apoio bastante a polícia, apesar desse governo estar um pouco vinculado à polícia, né? Mas não tem nada de errado com a polícia, não. Como eu falei, né? Ponto por ponto, eu acho que essa é a forma de analisar cada coisa, né? E a polícia tem um valor muito, muito importante aí para nós. Beleza? Apesar do Bolsonaro representar eles e ele ser meio doido, não tem problema. Tá? Não vamos achar que o Bolsonaro é a polícia, né? Sobre diversificação também, é uma pergunta que às vezes surge. Principalmente da galera que está entrando agora, né? E é o que eu falo, tá? O mínimo de 8 ações de no mínimo 4 setores diferentes, tá? Máximo de 12 de 6 setores diferentes. Mas, Vitor, por que tu bota um máximo de ações? Quanto mais diversificação, menos risco, não é verdade? Não, tá? Quanto mais diversificação, se tu conseguir analisar mais de 12 ações de 6 setores diferentes, com qualidade e conhecer cada negócio, meus parabéns, tá? Eu já sofro para analisar 15 e eu trabalho com isso, tá? Porque eu tenho sempre 12, né? Na verdade eu tô com 11 na carteira e eu tenho 15 empresas no radar, contando com as minhas, né? Eu trabalho assim, tá? Esse é o que eu ensino também, né? É um método de investir em ações, basicamente é isso. Mas a realidade é que muito provavelmente tu não vai conseguir analisar mais do que 12 ações de 6 setores diferentes com qualidade, tá? E a humildade é uma das características mais importantes do investidor. Então, o que eu aconselho? Caso tu queira realmente diluir o teu risco,
Tu pega, começa analisando uma ação, 2 ações, vai vendo o quanto tu dá conta e vai apreciando também esse processo de investir, que é muito legal, tá? É um conhecimento que passa para outras áreas da tua vida, né? Até porque tu tá sempre lendo, né? E a pessoa que tá sempre lendo, ela tá se atualizando, ela tá se desenvolvendo. Esse é o meu ponto de vista. E à medida que for conseguindo dar conta de fazer essas análises, tu pode ir aumentando cada vez mais, até que tu vai chegar no número aí que eu falei, né, de 8 a 12 ações, no mínimo 4 setores diferentes, e aí com humildade tu vai dizer, não, realmente eu consigo diluir o risco e investir em mais esse setor aqui. Se for esse o caso, show de bola, beleza. Se não for esse o caso, fica ali que com 4 setores, 8 ações, né? De até 5 setores, 10 ações, tá bom? Mira aí, que eu acho que é mais ideal, tá? Já, esse pulo de 8 para 10 e 4 para 5 pode valer a pena. Mas não é o que vai se diferenciar no longo prazo não, tá? Inclusive depois, quanto mais capacidade tu for criando de análise, tá? E de reconhecer as narrativas que estão operando no mercado para comprar onde o pessimismo está exagerado e vender onde o otimismo está exagerado, mas tu pode ir adaptando a tua estratégia de investimento, né? Investir com mais força em uma ação, investir com mais força em um setor que tu acredita mais e por aí vai, tá? Eu faço isso, eu tenho setores preferidos e eu invisto mais neles, eu tenho posições preferidas e invisto mais nelas, tá? Posições que eu acredito que tem um risco-retorno maior do que o restante do mercado. Beleza? Só que os blue chips, tá, vou falar também, né? Vou falar que não custa falar. Tô louco já para pular para análise aqui de Copasa, mas só mais essa aqui então. Vocês vão ver aí no mercado que existem algumas nomenclaturas famosas, blue chips, small caps, large caps, mid caps, e esses nomes dizem respeito ao valor de mercado das empresas, tá? Sendo que o valor de mercado é a base de qualquer análise, tá? E a cotação não é a base de nada, de nenhuma análise a cotação é base, tá? Só o valor de mercado é a base, beleza? Por quê? Porque a cotação não significa nada. A empresa A pode ter a cotação de R$20 e a empresa B pode ter a cotação de R$10. Isso não significa que a empresa A, só porque tem a cotação maior, tenha um valor de mercado maior, porque cada empresa emite um número de ações diferente, beleza? Então é com base nesse valor de mercado que a gente vai fazer as comparações com o lucro, com o patrimônio, com a dívida, tá? E a partir daí todas as outras análises, né? Que não cabe tudo numa live, mas eu vou tentar ajudar o máximo possível vocês aqui, beleza? Então eu trouxe aqui meio que para padronizar e para dar mais ou menos uma ideia para vocês. Blue chips no Brasil são aquelas com valor de mercado acima de 100 bilhões, tá? Vale, Petro, Bradesco, Itaú, VEG, né? Também tá. Magazine Luiza também tá. Large caps são de 10 até 100 bi, tá? Mid caps de 2 até 10 bi e small caps menos de 2 bi, tá? As small caps estatisticamente falando, com base no mercado dos Estados Unidos, né, que tem uma base estatística muito maior, né, a bolsa mais antiga dos Estados Unidos, quer dizer, não a mais antiga, mas a com mais dados para análise por mais tempo, é a dos Estados Unidos, tá? E lá, né, tem um monte de estudo estatístico muito legal e ele fala que quanto menores são as empresas, no longo prazo, elas dão um ganho um pouco maior de rentabilidade. Tá? E o pequeno investidor ele pode investir em small caps com mais facilidade, porque empresa, né, não importa se é de 2 bi ou de 100 bi, o pequeno investidor ele não vai entrar com muito dinheiro ali. E se tu vai entrar com menos de 1 milhão para comprar uma ação, na verdade pouco importa, né, se ela é uma blue chip ou small cap. Se o cara vai entrar só com isso, ele consegue investir e com agilidade, né, entrar e sair de cada posição, mesmo nas small caps. O que não acontece num fundo que às vezes tem 10 bilhões sob gestão, né? Ele não pode colocar, inclusive esse é um problema que a Berkshire lá do Warren Buffett enfrenta. Ela não consegue ficar montando posições de forma tão fácil, né? Eles têm 60 bilhões de dólares em caixa, eu acho, atualmente, e por mais que eles achem algumas apostas boas em pequenas empresas, mid, large caps,
representa muito pouco. Eles não podem botar 10 bilhões de dólares numa empresa que tem valor de mercado de 2 bi, né? Não tem como. Vai ficar o dinheiro todo em caixa lá da empresa. Não tem como a empresa dar um salto, né? É até perigoso isso. Muito dinheiro na mão de quem não sabe o que fazer com ele é perigoso. Beleza? Então é bom também, né? É bom, pô, se vê às vezes uma small cap fora do radar pode dar um retorno melhor no longo prazo, tá bom? Mas ao mesmo tempo as small caps têm mais risco, mais volatilidade, né? Eu não gosto da palavra risco, eu gosto da palavra volatilidade. As small caps são mais voláteis também, tá? Então fica aí o aviso. Beleza, a primeira empresa que a gente vai analisar hoje é a Copasa. A Copasa é uma empresa de saneamento, tá? Ela fornece água e também fornece tratamento de esgoto no estado de Minas Gerais. Beleza? É a empresa com o maior dividend yield da bolsa atualmente em 20, agora não sei quanto que fechou hoje, eu fiz com os dados de ontem aqui, mas em torno de 20% de dividend yield. Como eu falei, isso não existe em quase nenhum lugar do mundo, tá? Se existe, eu desconheço. Nos Estados Unidos definitivamente não existe. Eu acho que não tem empresa que paga nem 10% lá, tá? E lá também a taxação de dividendos é maior do que a que foi passada aqui. Lá a taxação de dividendos é em 20%, enquanto que aqui foi aprovado, né, o texto base foi com 20%, mas um destaque passou e reduziu para 15%. Ó, o Rafael aí, que é membro lá, é aluno, já trouxe o dado aí, 20,6%, um pouquinho maior que 20%. Tá bom, né? Pô, 20% é absurdo. E eu já vou falar também sobre a recorrência desses dividendos, tá? Que tendem a não se repetir. Beleza? O preço por lucro da Copasa é 5,58 e eu queria trazer aqui uma coisa interessante que eu lembrei quando estava fazendo a live, que eu penso isso direto, né? Porque no mercado de ações e de investimentos tudo é relativo. E para tu poder analisar as coisas, tu tem que trazer elas a um denominador comum, digamos assim, né? Então, como é que eu vou analisar uma ação com um título público, sendo que para a ação eu tenho um PL, um PVP e o título público me dá a taxa pura ali, tá? E apesar de ser simples, eu sei que muitas vezes a chave não gira. Então, ao invés de fazer o PL, a gente faz o LP, tá? Ou seja, a gente divide o lucro pelo valor de mercado. Ou seja, no caso se a gente tem o PL, fica mais fácil, tá? É só inverter. É só dividir 1 por 5,58. Então, ó, pelo preço por lucro de hoje, a taxa de rentabilidade com base no lucro dos últimos 12 meses, tá? Sempre com base no lucro dos últimos 12 meses. Todos os indicadores é isso, tá bom? A taxa de rentabilidade da Copasa atualmente é de 17,9%. Então, se ela fosse um título com base no lucro que ela dá, claro que a rentabilidade das ações não se dá só, né, analisando quanto a empresa dá de lucro ou não. No curto prazo, a cotação é completamente aleatória. No longo prazo, a cotação segue o lucro. Mas essa taxa aqui, o LP, que eu acabei de inventar e que é muito útil, tá? Para fazer esse tipo de comparação, é bom porque tu fica mais seguro, tá? Pô, tu tem títulos públicos hoje sendo negociados aí, deixa eu até ver a taxa de hoje. Tesouro Direto, preços e taxas. E aí, galera, estão curtindo a live aí? Tá bom? Tá dando para aprender? Deixa um comentário aí, deixa o like aí. Vou ver aqui rapidinho pra gente comparar com a taxa do Tesouro. Tá aqui, ó. Tesouro Pré. Ó. Tesouro Pré. E aqui tá a base dos dados aqui que eu pego, ó. A base dos dados ali. Um pingo d'ouro lá atrás. Mas, ó. O Tesouro Pré 2024, mas vamos pegar um de longo prazo um pouco mais longo aqui, ó. Esse aqui. 26. 10,38%. Ou seja, essa é a famosa taxa livre de risco, né? Porque, apesar de, logicamente, nenhum investimento... Eu tenho tempo restante de live agora? Sacanagem, cara. Galera, tá dizendo aqui que em 1 minuto vai acabar essa live, tá? Mas eu vou, logo em seguida, eu vou apertar de novo aqui o botão e vou começar outra para continuar aqui. Eu tenho que falar sobre a Copasa e também sobre a Copel. Beleza? Valeu, galera. Isso aí, longo prazo é a chave de sucesso. Boa, Pedro.
Matheus, show de bola. Luiz sempre com muito conteúdo. Isso aí, cara. Luiz tá sempre junto ali nas caixinhas e tudo, né? Galera, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas enfim, eu tenho 30 segundos. Eu vou falar aqui, ó. Então a gente tem a taxa livre de risco em 10% ou a Copasa que tem uma taxa, né, de lucratividade de 18%. Né? Só por aí a gente já tira que vale a pena correr o risco, né? Então a gente tem que entender que a volatilidade no curto prazo ela pode atrapalhar a gente, mas no longo prazo ela vai seguir o lucro, a cotação segue o lucro, beleza? Estamos ao vivo com a segunda parte do quadro da live Análise de Ações. O quadro onde eu faço a análise fundamentalista das empresas escolhidas pelos meus seguidores e pelos meus alunos. Essa é a segunda parte, a parte 1 acabou de terminar por exigência do Instagram, mas eu vou aqui, já estamos há 1 hora juntos, né? Vamos mais aí, acredito que mais uma meia hora para falar sobre Copasa e Copel. Tá, o pessoal já tá voltando aí, coisa linda, o pessoal comprometido, é isso aí. Tá, vamos lá, eu tava falando sobre a taxa de lucratividade, tá? Espero que vocês tenham anotado isso, acho que é bem legal para tu fazer a comparação e para tu perceber a importância do preço por lucro ser baixo, tá? O montar uma carteira com preço por lucro baixo também é a chave do sucesso, tá? Para ter uma boa rentabilidade a longo prazo na bolsa e também para se sentir mais seguro, mais tranquilo na hora de investir nesse mercado que é volátil, né? De renda variável, beleza? No curto prazo a cotação vai variar pelas narrativas mais estúpidas, tá? Mas no longo prazo a cotação vai seguir o lucro, porque senão chega a um extremo onde a taxa de lucratividade é tão alta que a empresa pode simplesmente pagar dividendos muito altos, como é o caso atualmente da Copasa, tá? Da Copel também, que paga também bastante dividendos. Beleza? Então a empresa Copasa tem um preço por lucro de 5,58, tá? Uma outra forma de interpretar o preço por lucro é, caso a empresa mantenha a taxa de lucro atual, ela vai dar de retorno em lucros o seu valor de mercado em 5,58 anos, tá? Se tu pegar 17,9%, que foi a taxa de lucratividade que a gente montou junto ali antes, e multiplicar por 5,58, vai dar 1, né? 1, que quer dizer uma vez o seu valor de mercado. Beleza? Mas usa a taxa de lucratividade, né, o LP, o PL invertido, divide o PL por 1, e quer dizer, divide 1 pelo PL, que tu chega na taxa de atratividade, beleza? Taxa de lucratividade é igual a 1 dividido pelo PL, tá? Ó, para fazer uma comparação aqui, ó, com uma outra empresa aí. Fala uma empresa aí que eu já vou fazer uma taxa de lucratividade dessa outra empresa para vocês também terem uma ideia de como o indicador preço por lucro é importante. Eu também já vou fazer uma reflexão sobre o crescimento também, como ele afeta essa taxa de lucratividade. Alguém diz aí uma empresa que investe, pode mandar ali manda aí nos comentários uma empresa que investe. Pets acho que tá cara mesmo, é bom fazer com uma empresa mais cara. Caraca, 161 o PL dela. Então, ó, 1 dividido por 161. No caso da Pets, tá? A taxa de lucratividade dela é 0,6%, tá? Ou seja, 0,6% contra 17,9% da Copasa. Isso significa que a Pets seja uma empresa pior do que a Copasa? Seja um investimento pior do que a Copasa? Não, não significa. Por quê? Porque também depende da taxa de crescimento, tá? Claro que no meu ponto de vista, tá? E eu sempre trago aqui o que eu falo aqui, né? Eu sempre evito, eu acredito que as pessoas devem desenvolver um método próprio de investimento. Eu não estou recomendando ou desrecomendando Pets, não estou recomendando ou desrecomendando qualquer empresa que eu esteja falando aqui, tá? Estou botando em perspectiva, beleza? Então, mas no caso da Pets, tá? O fato de ela ter uma taxa de lucratividade de 0,6% contra uma de 18% da Copasa, né? Pô, é 30 vezes
A Copasa tem uma lucratividade 30 vezes maior. O que se configura, né, com esse cenário? Que a Petz tem que crescer muito por muito tempo para chegar a uma taxa de lucratividade do tamanho da Copasa, tá? A verdade é que ela tem que multiplicar o lucro dela por 30, tá? E olha, é difícil multiplicar o lucro até por 10, é difícil, tá? Quem dirá por 30. Mas desejo todo sucesso aí para os empresários da Petz, tá? Mas eu não aconselho ninguém a investir em empresas que estão sendo vendidas por um preço tão caro. Beleza? Até porque isso acaba tirando a segurança. Se a gente não tem o lucro, o que mais pode dar a segurança para nós na hora de investir do que conhecer o negócio, ter certeza que a empresa dá bons lucros e ter certeza que a gente está virando sócio de um patrimônio já existente e não de um patrimônio que ainda vai existir, tá? E falando sobre patrimônio, vamos para o próximo indicador, que é o preço por valor patrimonial, que no caso da Copasa é de 0,79, tá? E quando esse indicador está abaixo de 1, significa que a empresa está sendo vendida com um desconto sobre o patrimônio, tá? No caso aqui, um desconto bem grande, 21% abaixo do valor patrimonial da empresa. Lembrando que o patrimônio é o ativo menos o passivo, tá? E trazendo para fazer uma analogia, eu sempre gosto de explicar por analogias, né? Que facilita a compreensão. Que o ativo, né, trazendo para fazer essa comparação como se fosse uma pessoa, o ativo, digamos assim, de uma pessoa é a casa que ela tem, é o terreno que ela tem, é o dinheiro em caixa que ela tem, tá? É o carro que ela tem. E o passivo é o quê? Via de regra, são os credores, tá? Os detentores de direitos de uma empresa são os credores e os acionistas, via de regra, tá? Os credores têm direito ao passivo, tá? E se o passivo acaba dominando o patrimônio líquido, os credores têm preferência no recebimento sobre no recebimento do passivo. Ele vem antes, numa liquidação de empresa, numa falência, ele vem antes do que o patrimônio. Os acionistas ficam por último, tá? E os credores, por sua vez, ficam atrás ainda na ordem de preferência dos funcionários da empresa, tá? O trabalhador é o mais protegido, beleza? Apesar de que o boato que circula por aí é de que o trabalhador é o mais abusado sempre, né? Faço essa piadinha aí porque no Brasil tem muito essa narrativa, né? O Brasil costuma falar muito mal do... Ser rico no Brasil é uma ofensa, né? Até esqueci quem que falou isso, não sei quem falou, mas é uma frase famosa. Ser rico no Brasil é ofensa. Beleza? Mas enfim, isso aqui é uma coisa que dá bastante segurança também, porque proporcionalmente, ao investir R$1 na empresa, tu tá levando para casa mais do que R$1 de patrimônio, né? Eu não vou fazer a conta agora, porque na verdade é com base em porcentagem, mas tu tá levando mais do que R$1,20 de patrimônio para casa de uma empresa lucrativa, né? Como é a Copasa, com uma taxa de lucratividade bem boa. E tudo isso, né, com base já em um valor que ela tem hoje, presente, beleza? O próximo indicador é o ROI, tá? O ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Essa é a taxa de lucratividade real da empresa, tá? O PL, ele é com base no valor de mercado, tá? Por exemplo, a Petz, ela tem um retorno sobre patrimônio líquido de 11,2%, tá? A Copasa tem de 14,2%. Só que a Petz tem uma taxa de lucratividade de 0,6%, enquanto a Copasa tem uma taxa de lucratividade de 17,9%. Por que isso acontece? Porque elas estão sendo negociadas na bolsa por preços, valor de mercado, totalmente diferentes quando comparado ao seu valor patrimonial. A taxa de lucratividade com base no PL da Copasa é maior do que o ROI. Por quê? Porque ela está sendo negociada com desconto sobre o patrimônio líquido, tá? Parece complexo, mas vai martelando na cabeça que com o tempo a pessoa entende. Enquanto que com a Petz acontece o contrário, né? Ela está sendo vendida não com desconto sobre o patrimônio líquido, mas com um prêmio gigantesco. 18 vezes para cada R$1 proporcional que tu tem direito ao virar acionista da Petz, tu tem que pagar R$18. Enquanto isso, para ter direito a R$1 de patrimônio na Copasa, virando acionista, tu tem que pagar 79 centavos. Beleza? O dividend yield da Copasa é de 20% ou 20,6%, como bem falou o membro ali da comunidade,
o grande Rafael. Inclusive eu tenho uma live com o Rafael, uma ótima live, conversa muito boa, tá? E quem quiser ver tá aí tá no meu canal, tá no Instagram também. Rafael é um cara cabeçudo, sabe bastante das coisas também, foi um papo bem legal. Quem quiser ver, fica à vontade depois aí. Beleza? E a rentabilidade nos últimos 12 meses da Copasa, vou até ver aqui que eu estou aberto, né? Não preciso pegar, posso pegar o dado mais atualizado, é de menos 0,1%. Mas essa taxa de rentabilidade aqui não leva em consideração os dividendos, leva apenas a cota, a variação da cota, da ação, da cotação, né? Da cota da ação. Ou seja, na verdade a rentabilidade dela foi mais ou menos o dividend yield que ela deu, que é uma baita rentabilidade, né? 20% ao ano é muito alto, beleza? Se tu bota essa taxa e faz o compounding dela no longo prazo, com pouco dinheiro tu vira muito rico. Desde que invista todo mês, reinvista os dividendos, né? Tem tudo isso aí, logicamente, né? Beleza? Eu trouxe aqui alguns gráficos de evolução de receita, de evolução de lucros, que também é muito importante, tá? Eu vou mostrar eles rapidamente aqui, porque realmente eu tenho que fazer a análise da Copel em seguida. Ó, a gente quer sempre ver não só se a empresa, né, deu ou não deu lucro, mas a gente quer ver como que esse lucro vem se comportando ao longo do tempo. Ó. E a gente pode ver que no caso da Copasa, nos últimos 10 anos, tá? Que essa aqui é de 10 anos, ela deu lucro em todos os anos, tá? Por mais que tenha caído bem aqui o lucro operacional dela aqui, o lucro líquido dela caído bem, ela deu lucro em todos os anos e ultimamente vem numa taxa crescente. A Copasa, ela é uma empresa de economia mista, ou seja, quem faz as indicações da diretoria, do conselho, é o presidente do estado, o governador do estado de Minas Gerais, tá? Ó, o Paulo também que é membro e que a gente ainda não tem uma live, mas eu vou fazer, que o Paulo é aluno aluno de estrelinha da comunidade, inclusive ele que estimula lá, e já fica aqui o meu agradecimento à mesa de análise, que vai rolar amanhã e que eu vou tentar participar, beleza? E o Paulo mora lá, tá? E falou aqui que a crise hídrica não está afetando a Copasa. Realmente eu fui ver ali, eu vi que os reservatórios da Copasa estão bem tranquilos, tá? E voltando a falar aqui dos lucros da empresa, a gente quer sempre saber como que os lucros estão se comportando ao longo do tempo. E na comparação trimestral desse último resultado, ou seja, segundo trimestre de 2021 contra o segundo trimestre de 2020, o EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, tá? E para quem não sabe o que é EBITDA, o EBITDA é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization. É lucro antes dos interests, que é os interests são taxas de credores, são juros para credores. T de taxes são impostos, tá? Ou seja, esse lucro é antes do pagamento de juros para os credores, antes dos impostos, antes da depreciação e da amortização, tá? E esse lucro é importante ser analisado porque é com base nele, é depois dele que são pagos tudo isso que eu falei, tá bom? E o lucro líquido, logicamente, é justamente o lucro depois de todas as aplicações aqui, tá? Então vai reduzir. Reduz a depreciação, reduz a taxação de imposto, reduz a amortização e reduz os juros também. Reduz os juros e os impostos, né? E para quem não sabe o que é depreciação e amortização, depreciação é aquilo que incide sobre bens físicos para descontar o uso, né? Então, um computador deprecia, um carro deprecia ao longo do tempo, tá? E contabilmente existem algumas regras para as empresas cumprirem, né, na contabilização dessa depreciação. E a amortização é a mesma coisa, só que ao invés de ser sobre bens corpóreos, é sobre contratos. Beleza? Então, digamos que a Vale tem um contrato para explorar tal mina por 30 anos. Tá lá no cálculo deles da contabilidade lá essa amortização, tá? Não te preocupa, todo trimestre já abate um pouco de amortização só por causa daquilo, sendo que isso não necessariamente
impacta o caixa da empresa, né? Não é porque o meu computador depreciou que gastou o caixa da minha empresa, beleza? Só para falar uma diferencinha aí do fluxo de caixa também para o demonstrativo de resultado. Beleza? Eu trouxe aqui alguns pontos aqui de análise para a Copasa. Um ponto curioso da Copasa é que ela tem um dividend yield de 20%, só que a taxa de lucratividade dela é de 17,9%, como eu fiz ali com vocês antes. Por que isso acontece? Porque nos últimos 12 meses ela distribuiu mais dividendos do que ela deu de lucro, tá? Nada de errado com isso também. O lucro que ela distribuiu, ela tinha em reserva, beleza? Inclusive, é melhor fazer isso agora do que fazer depois da reforma aprovada e sancionada no Brasil, né? Porque daí esse dividend yield cairia de 20% para 17%, beleza? Por causa dos 15%, né? 15% de 20% é 3%. Beleza? A próxima empresa analisada foi a Copel. A Copel, que também tá com os indicadores bem legais, tá? E a Copel tem negócios tanto na CPLE 3, tanto na CPLE 6 e na CPLE 11. Na verdade, a Copel até tentou fazer uma migração, né, para as units, só que não pegou. Eles deviam ter cortado todos os outros tickers e juntado tudo só nas units, tá? A Sanepar também deixou de fazer isso. Não sei porque não sei se eles ficam com medo de organizar isso lá por dentro da B3, ou sei lá como é que funciona, mas acaba que ficam tendo negócios em vários tickers e isso diminui a liquidez, tá? E não que isso seja ruim para o pequeno investidor, tá? A gente que investe menos de 100 milhões, tá? Mesmo se tu invista 10 milhões, tu ainda é pequeno investidor, tá? já fica assim. Quem é grande investidor são grandes fundos, tá? Que investem mais de 1 bi. Eles sim se preocupam com a liquidez. E só que para o pequeno investidor é bom tu achar uma empresa que tem pouca liquidez e que depois ela ganha liquidez, porque os grandes fundos podem olhar para elas e investir dinheiro nelas. E quando um tubarão vem com uma grande quantidade de dinheiro, aí sim a cotação responde, vai lá para cima e às vezes isso acaba criando uma narrativa de compra, né? E não sei se vocês são novos no mercado aí ou não, mas quando a ação está subindo, o que não falta é motivo do pessoal dizendo por que aquela ação tem que subir, né? Por mais que não tenha fundamento, o que não falta é história. Narrativa sempre tem. E quando está caindo, pode ter os melhores fundamentos, não importa, sempre vai ter alguma narrativa pessimista, tá? Que, como o mercado é soberano para ditar o preço, acaba que o mercado acaba sustentando a narrativa atual, normal. Mas, no longo prazo, tá? Dá para escolher as melhores empresas e esperar que a cotação siga o lucro, beleza? E também, se a cotação acabar ultrapassando o lucro e subir demais, a gente também chega e vende e investe, migra as posições, né? Eu já fiz isso várias vezes ao longo aí dos meus 12 anos investindo. E a gente vende o que está caro e compra o que está barato, tá? É assim que se ganha dinheiro na bolsa, beleza? Então, o preço por lucro da Copel... Ó a Andréia aí, a Andréia chegou. Andréia que também é aluna, Andréia que também tem uma live, que foi muito boa a conversa com a Andréia, um beijão aí para ela. E quem quiser ver também, esse conteúdo tem no meu canal e tem aqui no Instagram. Depois eu vou compartilhar para vocês, eu vou botar, de vez em quando eu coloco nos stories, né? Porque realmente vale a pena, muito legal, foi muito boa a conversa. O PL da Copel é 5,43, é menor um pouco que o da Copasa, né? Mas bem parecido, 5,43. Se eu transformar isso numa taxa de lucratividade, dividir 1 por 5,43, eu tenho que a Copel tem uma taxa de lucratividade com base no seu valor de mercado, tá? Não confundam isso com o ROI, que eu vou tratar depois, de 18,4%, tá? E, de novo, né? Eu expliquei isso na parte 1 dessa live, que foi encerrada, porque o Instagram voltou a encerrar lives de 1 hora, não era assim antes, né? Porque no mercado de investimentos, né, quando a gente quer comparar investimentos, a gente tem que fazer as relações, e para fazer as relações a gente tem que trazer bases comparativas iguais. Então, se a gente quer comparar uma lucratividade de uma empresa com um título público, a gente tem que transformar
isso em uma taxa, tá? E atualmente a taxa de lucratividade da Copel é 18,4%, beleza? Que é resultado de 1 dividido pelo PL, beleza? Se multiplicado 18,4 por 5,43, que é o preço por lucro da Copel, se chega a 100, tá? A 100%. A 1, né? Que é o valor de mercado da empresa. Beleza? O PVP, tá? Que na Copasa era de 0,79, ou seja, um desconto de 20%, também tem um desconto aqui na Copel, tá? Só que esse desconto é menor, de apenas 5%, tá? Eu falo apenas, tá, gente? Mas na verdade isso é outro caso que só se vê no Brasil, tá? E que ainda se vê no Brasil, porque não vai mais ter. Pode ter certeza, a melhor hora para investir na bolsa sempre é agora. Para investir melhor na bolsa sempre é agora, tá? Porque isso aqui era muito normal quando lá em 2010, né, 2015 também, né, tinha várias empresas que pagavam dividend yield de 25%, tá? Tudo isso por causa do grande pessimismo daquela época, né? Pô, a bolsa foi a 40 mil, né? A bolsa em 2008 foi a 30, né? Mas enfim, isso acontece no Brasil porque, ao contrário dos outros mercados, e eu até tinha visto um dado ali antes, né? Que no Brasil só 4 milhões de pessoas investem na bolsa, o que dá 2% da população. Nos Estados Unidos, 180 milhões de pessoas investem na bolsa. E no Brasil, tá? Só nos últimos 12 meses, ou foi no ano de 2020? Eu tenho esse dado aqui, né? Deixa eu ver aqui. Só em 2020, o número de brasileiros que investem diretamente em ações cresceu 92%, tá? E isso aí, ainda bem que esse capital que está entrando, essas pessoas que estão entrando novas na bolsa, elas são um pouco, não sabem muito ainda como escolher as ações, então acabam investindo só com base em narrativa e acaba elevando somente os preços das empresas mais queridinhas, né? O que acaba criando uma bolha, indubitavelmente tem uma bolha, né? Indubitavelmente até não se deve usar palavras, não gosto de usar palavras complicadas não. Mas sem dúvidas, existem bolhas no mercado de ações brasileiro. A Magazine Luiza é um exemplo claro de bolha, tá? Melius também, tá? Deixa eu ver como é que tá, Mas a principal de todas é Traders Club. Essa sim, eu já entrei lá, fui ver o serviço que eles prestam, é um serviço que várias outras empresas já prestam, é ridículo. E a empresa simplesmente vale 2,1 bi, tá? Esse cara aqui, inclusive, já foi condenado, né? O cara por trás dessa empresa já foi condenado. Para quem já é do mercado há mais tempo, não cai, né? Porque teve uma bolha muito famosa no nosso mercado, que foi a Mundial, tá? Que era uma empresa pequena, mas que do nada virou famosa. Tudo isso porque alguns traders unidos começaram a dar uma volatilidade grande, né, para aquela empresa. E com o tempo vocês vão ver também que quanto mais uma empresa é volatilidade, por incrível que pareça, quando ela é muito volátil mesmo, ela acaba, ao invés de expelir os aspirantes a investidor por causa do medo, do risco, da volatilidade, ela começa a atrair os doidos que ficam vendo assim, meu Deus, ela dobrou 100% em 10 dias, 800% em 2 meses, e aí começa a subir e descer, e começa a criar essas estatísticas sem contexto, né? Tudo sem base em fundamento, e muita gente perdeu dinheiro, tá? Eu conheço 3 pessoas, inclusive 2 que perderam milhões, tá? Inclusive um era bem próximo a mim, o bicho falou comigo até com lágrima no olho, tá? Uma pena, mas é o custo do aprendizado. A bolsa tem dessas, né? Infelizmente. O problema desse tipo de coisa é que às vezes o cara bota mais do que podia, se traumatiza e acaba abrindo mão de investir no mercado, porque, né, investiu às vezes sem um preparo, né, às vezes acaba também, tem muita gente, né, na internet que infelizmente prega e vende essas ideias com muita veemência, né, como é que eu posso dizer, com muita falsidade, né, com muita falsidade, porque os caras que abriram o capital dessa empresa aqui viraram bilionários. Eu consigo ver os principais acionistas aqui, ó, o nome desse que eu falei, que é o maior acionista que tem dessa empresa, 26,77%, é o cara que já foi... O cara já foi condenado pela CVM, condenado... É a República das Bananeiras ou não é?
Ninguém vai preso no Brasil, cara. E não só ninguém vai preso, parece que o pessoal gosta mesmo é de cair. Então, se vocês têm alguém que investe nessa porcaria, vai lá e fala, ó, tem que seguir esse cara aqui, que apesar de ele não ficar falando que sabe tudo, né? Porque desconfiem de quem fala que sabe tudo, de quem fala que sabe qual ação vai subir na semana que vem, tá? Ninguém sabe, tá? A gente só sabe, os verdadeiros investidores só sabem as ações que vão subir ou que tem mais probabilidade, tá, de subir. Ninguém sabe qual vai subir também, nem daqui a 10 anos, sabe? Mas só sabe qual é a carteira que tem mais probabilidade de ter uma rentabilidade acima da média com segurança no longo prazo, quando comparada à bolsa de forma geral, tá? E esses caras aqui viraram bilionários porque conseguiram encaixar a narrativa de tecnologia para essa empresa, né, que é um aplicativo com um serviço bem balaio, né, mas que vale 2,1 bi, tá? Vale 2,1 bi, ó, e o resultado da empresa, ó, lucro operacional, menos 2 milhões. Receita líquida, 23 milhões. Se fizesse o indicador preço por receita, ia ser 100 o indicador. O indicador preço por receita ia ser 100. Porra, é melhor investir... não, eu retiro o que eu disse, tá? Magazine Luiza não é bolha, não. Bolha é isso aqui, ó. Preço por valor patrimonial, 43,74. De uma empresa que não dá nem lucro. Meu Deus. Muita gente vai se machucar, podem ouvir. Beleza? Ó, o Diego aí. Da internet você é o único que eu conheço que não propaga a ação mágica da semana. É porque é mais fácil vender a fórmula mágica, né? É mais fácil. Mas isso aí, seguimos. Tem bastante gente aí que tem uma pegada mais racional. Todo mundo que tá aqui, inclusive, é isso aí. Obrigadão, galera. Vocês já estão meio caminho andado aí para ter sucesso no longo prazo. Vamos voltar para a Copel, para os indicadores. PVP 0,95, 5% de desconto, tá? Eu falei que é menos desconto, mas ainda é um desconto muito bom, tá? Tu investir numa empresa lucrativa pagando menos por um patrimônio que vai ser teu do que ele tem contabilizado, né? Ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido que tu vai ter direito, tu paga só 95 centavos. A famosa pechincha desse cara aqui, que esse cara que fala, esse aqui, ó. Esse aqui, Benjamin Graham, né? Quando esse cara falava na época dele, existia isso nos Estados Unidos. Hoje em dia não existe mais, tá? Pode pegar as mesmas empresas de setores perenes, é muito raro, a não ser que a empresa esteja em falência, essas coisas assim. Ela está sendo vendida com desconto sobre patrimônio. Isso é uma coisa do Brasil ainda, porque o Brasil tem muito pouca gente investindo na bolsa, tá? À medida que isso for crescendo, menos oportunidades vão ter. Então, aprenda a investir e escolher as melhores aí o mais rápido possível, beleza? Lá na frente tu vai falar, pô, essa empresa eu paguei com desconto. Daqui a, né, depois lá na frente, porque a gente tem um prazo longo para investir, né? Foco previdenciário, pelo menos o meu, né? Então, ou seja, um prazo de 20, às vezes 30 anos investindo aí, né? E pode ter certeza que daqui a 10, 15 anos isso aqui não vai mais ter, tá? Já dobrou o número de investidores, em um ano só milhões de pessoas estão entrando na bolsa. A internet está divulgando essa coisa. A internet é uma coisa que, por mais que o país seja retrógrado, nada segura a internet, tá? A prova disso tá aqui mesmo, agora mesmo isso, né? Tá aqui, tem pessoas que estão aqui e não investem ainda, tá? E eu aconselho sempre a dar o primeiro passo para essas pessoas, e vocês também que já conhecem, estimulem a dar o primeiro passo. Eu acredito que a educação financeira ajuda a construir um país melhor, tá? Desde que feita com base em fundamento, né? E aqui o ROI da Copel é 17,4. De novo, a taxa de lucratividade, né, quando a gente faz a inversão do preço por lucro, é maior do que o ROI, porque a empresa está sendo vendida com desconto sobre o patrimônio líquido. É por isso que acontece isso. Beleza? Tanto é que... Isso aí, tá certo. O ROI é 17,4 e a taxa de lucratividade é 18,4. O dividend yield da Copel é de aproximadamente 13,9%. Também é muito alto, tá? Muito bom, muito mais do que os títulos públicos, inclusive. Beleza? E a rentabilidade dos últimos 12 meses da Copel, sem contar os dividendos, foi de 23,93%. Ou seja, se somar os dividendos, deu uma rentabilidade aí de 37% mais ou menos. Beleza?
Isso aqui somando variação da cotação mais os dividendos, né? Que ela distribuiu ao longo dos últimos 12 meses. O dividend yield é dividendos dos últimos 12 meses dividido pelo valor de mercado atual, tá? Vocês vão ver outras fórmulas aí, tá? De pessoas normalmente que... Como é que eu vou dizer? Não tem muita profundidade de análise, eu diria, né? Quem fica falando muito em LPA, em VPA, é a forma errada de tu avançar. Eu acredito, não que seja completamente errada, dá para tu fazer análise com base em VPA, em LPA, tá? Mas o problema é que tu perde a melhor visão da coisa, né? Tu vai estar usando uma lupa que vai estar impedindo, às vezes, de tu fazer outras comparações que vão te ajudar também na hora de escolher as melhores ações, tá? Então, sempre tomem por base o valor de mercado, sabe? Não, essa vale 200 bi, até porque é diferente o fato de uma empresa valer 200 bi ou 2 bi, certo? É muito mais difícil uma empresa de 200 bi manter uma taxa de crescimento alta por muito tempo do que uma empresa de 2 bi. É muito mais fácil uma empresa de 2 bi multiplicar por 10 vezes o capital do que uma empresa de 200 bi. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais fácil uma empresa de 2 bi ir à falência do que uma empresa de 200 bi ir à falência, né? São as empresas, inclusive em alguns setores é impossível, né? São as empresas too big to fail, que ficou famoso na crise de 2008, né? Quando nos Estados Unidos vários bancos mereciam ter quebrado e os Estados Unidos acabou indo lá e resgatando vários bancos. Eles só deixaram alguns bancos falir, né? Muito legal essa história também, tá? Se puderem ler algum livro aí sobre a crise de 2008, procurem livro do Michael Lewis. Muito bons os livros dele, tá? E dá uma visão bem... Essas crises criam situações atípicas, né? E foi um caso desse. As empresas too big to fail, justamente pelo fato delas serem tão grandes, empregarem tanta gente, terem tantos credores... Se tu deixar uma empresa dessa falir, o efeito cascata que tem, né, no ambiente econômico acaba sendo mais prejudicial do que o governo simplesmente ir lá e pagar, né? E não tem nada de errado em pagar para se tornar credor da empresa ou até acionista, que foi o que os Estados Unidos fez, tá? O programa que eles fizeram lá, não é à toa que os Estados Unidos, né, é o país mais desenvolvido, com o capitalismo mais desenvolvido do mundo, porque lá eles têm pessoas... com qualidade para tomar as decisões em horas de crise, tá? Até por isso que em períodos de crise, até começou isso em 2008, né? Muita gente perdeu dinheiro com esse movimento, que pensaram que porque os bancos americanos estavam no centro da crise, os Estados Unidos seria o país que mais sofreria. E aí, no início, alguns fundos multimercado dos Estados Unidos tiraram o dinheiro do dólar. E só que o que aconteceu foi o dólar se provou o novo ouro das moedas, ou seja, em períodos de crise a liquidez global seca e volta para os Estados Unidos, até porque a maior parte do dinheiro global está lá nos Estados Unidos, né? Ainda é a superpotência global, né? E acabou se provando o contrário, apesar de o problema estar se originando no dólar, né? Com aquela crise do subprime, aquelas vendas aquelas engenharias financeiras mirabolantes lá de vários títulos de risco de péssima qualidade que juntos viravam títulos de boa qualidade, né? Tudo com base em um modelo fracassado, né? Que alguns engenheiros financeiros criaram lá dentro do banco simplesmente para vender mais, com mais taxa, sempre o dinheiro, né? A ganância, né? Mas enfim, o dólar se provou seu ouro global. E ao invés de o dólar pagar o preço por ter sido a fonte ou a base da crise, foi exatamente o contrário, o dinheiro fugiu todo para os Estados Unidos, justamente porque se confia na capacidade dos Estados Unidos de controlar crises e de ter o controle econômico do país bem feito, beleza? Eu mostrei para vocês o gráfico de lucratividade antes da Copasa, o da Copel também melhorou, tá? Eu sou acionista dessas duas empresas e eu invisto nelas desde 2018, tá? 2019, na verdade, quando houve a mudança de governo. Por quê? Porque as duas empresas são estatais, são de economia mista. E quem indica os gestores da empresa de economia mista são os governadores dos estados, tá? E eu, né,
sabia que no governo, não quero fazer jus aqui a partido A ou partido B, qual é melhor, qual é pior, mas do ponto de vista de gestão, eu acreditei que existia uma probabilidade maior, tá, no caso da Copel, eu sabia quem seriam os indicados, eu acompanhei bem de perto, tá, e essa é a diferença entre o cara que quer investir com mais informação para realmente ter uma lucratividade melhor de longo prazo, tem que prever, tá? E quando tu conhece uma empresa ou um setor, tu consegue saber mais os tipping points, os pontos de virada de cada setor ou de cada empresa, tu meio que já dá uma lida num release de resultado e já vê, isso aqui pode ser um ponto futuro que vai, né? Isso a experiência vai dando também. Por isso que é importante a pessoa investir diretamente sozinha e fazer esse acompanhamento. Porque no longo prazo, tua rentabilidade vai aumentar. Porque tu também vai se tornar cada vez melhor investidor, tá? O custo, às vezes, no início, é justamente o de aprendizado, beleza? E também não tem nada de errado em perder para a bolsa nos primeiros anos, tá? Mesmo nos outros anos, tá? Normal. Warren Buffett ficou 10 anos perdendo para a bolsa dos Estados Unidos. Já passou por períodos assim. Beleza? Acontece. Às vezes a loucura da bolsa e a irracionalidade dura mais tempo do que a gente imagina. Beleza? Quanto aos resultados, eu mostrei para vocês que estava subindo bastante ali, né? E o EBITDA ajustado, ou seja, excluindo os efeitos não recorrentes, subiu 47,1% na comparação trimestral. Ou seja, o lucro agora do segundo trimestre de 2021 foi bem maior do que o do segundo trimestre de 2020. Bem legal. Beleza? Ponto positivo Copel e Copasa também, tá? Falei das duas aqui. As dívidas estão sob controle sobre os dois aspectos que as dívidas devem ser analisadas. O primeiro é o aspecto patrimonial, dividindo a dívida pelo patrimônio líquido. Nos dois casos das duas empresas, esse indicador está abaixo de 1, ou seja, a empresa tem mais patrimônio do que dívida. Ponto positivo. O segundo é o famoso também indicador dívida líquida sobre EBITDA, e as duas empresas apresentam esse indicador abaixo de 2, tá? Um indicador desse abaixo de 3 já é bem confortável. Então a gente tem duas empresas de setores perenes, com dívidas controladas, com altas taxas de dividendos, tá? E também altas taxas de lucratividade, porque estão sendo negociadas por um valor de mercado baixo, pessimista, tá? Esses setores ainda estão... não tem uma narrativa tão bonita, né? Mas eu, sinceramente, não tô nem aí pra narrativa. Eu tô aí pra lucro e pra grana no longo prazo. É isso que eu me importo. Aumentar a participação em boas empresas por bons preços. Beleza? É isso que dá segurança. É isso que dá rentabilidade e segurança. Beleza? Galera, eu quero reforçar para vocês, se inscrevam na Semana Viver de Dividendos, tá? A aula de hoje foi muito legal, mais as 3 aulas da série Semana Viver de Dividendos é onde eu entrego o meu melhor conteúdo gratuito. Então, se você quer investir com mais rentabilidade e segurança, se inscreva, tá lá no link da minha bio. Beleza? E agora eu quero dizer para vocês, quero agradecer vocês, essa live de hoje estava bem legal, a galera participou bastante. É uma honra estar aqui com vocês, né? Agora, depois de 1h40, meu Deus, o tempo passa quando a gente se diverte. Era isso, galera. Essa foi a live de hoje do quadro Análise de Ações. Ela vai estar disponível lá no meu canal e também aqui no meu Instagram. Um abraço a todos vocês. Continuem acompanhando a página e foi uma honra ter vocês por aqui. Valeu, um abraço.